É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está na nossa programação aqui, Conexão Viva Rádio, que nos mantém conectados ao Senhor. Bom dia com Cristo. Agora são 7 horas e 29 minutos. Manhã do dia 18 de junho de 2024, terça-feira. E agora também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Que o Senhor continue derramando bênção sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não só nesse dia, mas enquanto você estiver louvando e adorando a esse Deus glorioso. E dando continuidade ao nosso projeto, estamos falando sobre os milagres de Jesus. E o sétimo milagre que nós vamos falar hoje é a cura de um leproso, que está ali em Lucas, capítulo 5, do versículo 12 até o 16. Lucas 5, 12 ao 16, também narrado em Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45, e lá em Mateus, capítulo 8, versículos 2 até o versículo 4. E eu quero ler para vocês no livro de Lucas, essa narrativa, que é uma narrativa interessante. Primeiro porque todas as vezes que falamos de milagre, eu gosto sempre de usar o texto de Lucas, porque Lucas é um médico. Então a descrição de um médico acerca de um milagre traz alguns detalhes interessantes para nós, né? Então, aqui do versículo 12 em diante, fala da cura de um leproso, 12 ao 16, né? No capítulo 5 de Lucas, ele é rico de várias informações e milagre, esse capítulo 5. Ele inicia com a pesca maravilhosa, depois a cura de um leproso, depois a cura de um paralítico, mas hoje vamos ficar na cura desse leproso. E o texto diz assim: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Então a cura de um leproso, que nós vou deixar aberto aqui, né, para não perder esse feeling, né, esse detalhe aqui. A cura de um leproso. É interessante nós falarmos acerca da cura desse leproso, irmãos, porque as três atitudes principais que o leproso tomou nos ajudam a entender como se deu a sequência que levou à sua cura, ok? Então, as três atitudes principais que o leproso tomou nos ajudam a entender como se deu a sequência que levou à sua cura. A primeira, ele ouviu a pregação de Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos muitos meios de comunicações para ouvirmos a palavra de Deus. Hoje não existe as mesmas desculpas que existiam alguns anos atrás. Hoje você consegue ouvir a palavra de Deus pelo celular, nas redes sociais, tanto no celular como nos computadores. Você tem televisão, você tem rádio, você tem jornais, sabe? Então você tem aquela liberdade de ouvir a palavra de Deus. E em seguida ele deu um passo em direção a Deus. Então tem muita gente dando passo em direção a muitas coisas, menos a Deus. Então existe muita confusão no meio do povo, muita mistura de pregação aí, sabe? Mas a verdadeira pregação é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O outro passo que ele deu foi
adorar o mestre. Esse adorar o mestre está aqui em Marcos 1. Eu vou até puxar Marcos 1 aqui. Marcos 1:40. É uma narrativa diferenciada, né? Marcos 1:40 diz assim: e aproximou-se dele um leproso que rogava-lhe, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, pondo-se de joelho, ele adorou ao mestre. Tem muita gente se pondo de joelho diante de pastores, diante de denominação, diante de homens. Mas a nossa adoração deve ser dirigida a Deus. A Deus. Tem muita gente dirigindo adoração a outras pessoas. Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, né? Nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. É Deus que faz as coisas acontecerem. Não são homens. Deus olha o teu coração como também o meu. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras é morta. E o outro passo foi pedir perdão. Lucas 5:12 diz assim: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes curar-me. Sabe? Ele rogou a Jesus. Então, tem muita gente correndo atrás de homens e poucos correndo atrás de Deus. Outro dia eu estava vendo um evento que, meu Deus do céu, um determinado cantor gospel ia pregar e lotou, fez fila na igreja para ouvir, não a palavra, para ver e ouvir a estrela que estava ali. Dias normais de culto, a igreja, ninguém, só os membros. Então isso quer dizer que as pessoas correm atrás de estrelas, mesmo dentro da igreja. Então, por que muitos que estavam ali ao redor de Jesus não eram curados? Mas poucos, por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, essas 4 atitudes levaram a mais 2 consequências benéficas, que naturalmente são esperadas daqueles que tiveram um real encontro com o Senhor. Quais foram essas consequências benéficas? O leproso foi curado e deu testemunho da sua cura. Agora, quem era o leproso? Qualquer pessoa acometida de lepra era considerado um pária. Ele era visto e percebido como amaldiçoado e pecador naquela época. Então estava pagando pelos seus próprios pecados. Era o que a sociedade dizia e comentava na época. Então ele tornou-se um miserável e desprezado. Então aquele homem era um miserável e desprezado. A sociedade o ignorava. Não vivia apenas isolado. Sabe? Ele suportava tudo aquilo. Eu não consigo mensurar o que aquele homem passava. Então ele ficava longe da sociedade, morando entre as pedras, num deserto, até a sua morte. E a morte seria um alívio para as suas dores. Então todo o aspecto psicológico dos seus pensamentos ficavam esmagados pela solidão, porque ele era retirado do meio da sociedade. Então imagine a saudade da família, dos amigos, além da vergonha e a humilhação. Então, pelas leis de purificação, um leproso ele era retirado do convívio social para não disseminar uma das doenças mais temidas daquela época, do Antigo Oriente. Então, lá em Números 5:2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Era para tirar do meio.
mandar embora, ele era esquecido, ele era tirado da sociedade, é como se o seu nome fosse apagado. Isso tudo era para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Era uma ordem de Deus, número 5:3. Agora, o que é que faz diferença aqui? A fé do leproso. Então, o primeiro passo para a cura do leproso acontecer foi o despertar da fé. Então, ele suportou a sua doença por muitos anos. Sabe? E a lepra, ela evolui. E ela evolui de uma forma lenta e progressiva. Ela vai matando as pessoas aos poucos. Destrói a sua vida social, destrói a sua vida psicológica, destrói a sua vida emocional e, enfim, chega à morte. Mas o seu sofrimento durou até que ouviu falar de Jesus. Ouviu as palavras de vida de Jesus. E no Sermão da Montanha, o coração do leproso encheu-se de uma fé viva genuína, vamos dizer assim. Então aqui no capítulo 5 de Lucas, traz essa narrativa muito interessante. Lá em Lucas, quando ele traz isso aí, já é no final do Sermão da Montanha, e eu imagino que aquele leproso num deserto, e Jesus, quando foi pregar o Sermão da Montanha ali, no final do capítulo 5 até início do capítulo 8 de Mateus, ele de longe ouvindo a multidão, ele pode ter se aproximado entre as pedras e ouviu Jesus. E ele procurou seguir Jesus até ter uma oportunidade. Então nós devemos buscar a Jesus até ter a nossa oportunidade. Sabe? Não é de admirar que o apóstolo Paulo tenha confirmado que a fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. O termo ouvir na Bíblia, a palavra empregada pelo grego ali, também significa acreditar e obedecer. Então esse homem, ele creu em Jesus, acreditou que Jesus tinha o poder de purificá-lo e de mudar aquela história de dor para um final feliz. E como eu falei aqui, no versículo 12, diz: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, ele viu, ele aproximou-se de Jesus. Esse foi o primeiro passo. Ele viu a Jesus, ouviu a Jesus, aproximou-se de Jesus. O segundo passo para a cura de um leproso foi a sua busca voluntária por Jesus. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Então aquele homem tinha tudo para ficar lamentando a sua má sorte, reclamando, blasfemando contra o céu e contra Deus. É o que acontece em muitas vidas hoje. As pessoas se lamentam demais e buscam pouco a Deus, mesmo estando dentro da igreja. Não suportam quase nada. É aquele crente mimimi, não sabe o que é uma luta, não sabe o que é uma dor. Então é perfeitamente normal que pessoas passando por dificuldades enormes, como aquela enfermidade, tenham questionamentos que não são facilmente respondidos. É perfeitamente, vamos dizer assim, normal isso acontecer. Quem em uma situação parecida não se perguntaria, por que eu? Eu falo isso de mim, por mim. Porque quando eu estava no hospital, antes de fazer a quimioterapia, eu perguntava, mas Senhor, por que eu? Mas Deus sempre confortava o meu coração com a sua palavra. Esse homem aqui parece que ele não ficou igual aos outros. E mesmo que não compreendesse os motivos que estava vivendo toda aquela tragédia, ele escolheu agir. Isso quer dizer que ele não ficou se lamentando, nem com pena de si mesmo, mas tomou a iniciativa e partiu para o encontro com seu Criador. Agora ali, de repente, nem os familiares dele estavam presentes.
Ele foi sozinho. Ele não dependeu de ninguém para carregá-lo. Ele não dependeu do parente para levar ele. Ele foi sozinho. Ele tomou a iniciativa. Ele partiu para o encontro com o Criador. Ninguém teria as respostas para as suas dores, a não ser aquele que tudo sabe e que tudo conhece. Então, o livro dos Salmos, desde a antiguidade, nos ensina, e o leproso sabia que o nosso socorro vem do Senhor. No Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim: levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Adonai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava ali agora diante dele. Ele viu em Jesus. Então o leproso adorou Jesus. O texto diz: eis que veio um leproso, e prostrou-se. Em outras versões diz: e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes tornar-me limpo. Em Lucas diz que ele prostrou-se. Lá em Mateus 8,2 diz que o adorou. Sabe? Se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele falou diretamente a Jesus. Ele não procurou um atalho. Ele não falou com alguém que estava seguindo Jesus. Ele seguiu Jesus e falou com Jesus. Então, Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos são unânimes em registrar que o homem acometido de lepra aproximou-se de Jesus, prostrou-se em uma atitude de humildade, adoração e total submissão e total dependência. Então ele reconheceu que Jesus era Deus e que tinha poder para curá-lo. Ele não chegou a Deus cheio de exigência, mas demonstrou reverência e obediência, sabendo da grandeza daquele que diante dele estava ali, naquele momento. Era a oportunidade. Mais uma vez eu repito, Malaquias 4,2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Tem pessoas que perdem N oportunidades na vida. E oportunidade que na maioria das vezes é dada pelo próprio Deus. Mas ele, na sua deficiência, ele não reconhece que é Deus que está dando aquela oportunidade. E ele quer oportunidade que para ele apareça grandes coisas, mas que não é. O leproso não se dirigiu a Jesus com questionamentos do tipo: por que eu? Por que estou passando isso? Eu não merecia tamanho sofrimento. Sempre fui tão bonzinho. Mas ele prostrou-se e disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. É um aparente contrassenso. E nem mesmo pela sua cura ele pediu. A frase que diz: se quiseres, podes tornar-me limpo, constitui-se muito mais na expressão do desejo de ser perdoado do que ter uma enfermidade física curada. E a palavra limpo no original hebraico, tahor, que possui uma ligação muito forte com o conceito de pureza espiritual do que pureza física. Os judeus acreditavam que a lepra estava intimamente ligado com a prática do pecado. Então ele queria estar limpo do pecado. Por causa dessa palavra tahor do hebraico. É uma ligação muito forte com a pureza espiritual. Então, certamente, esse era o sentimento pesado que aquele homem carregava dentro de si. O peso do pecado. E Jesus enfatizou muitas vezes o caráter principal de sua missão, que era de resgatar e salvar os pecadores. Em Lucas 5,32 diz: eu não vim chamar os judeus, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aí vem a cura. E Jesus recebeu aquele pedido de perdão sincero. Jesus sentiu as dores daquele homem e, compadecido dele, sentindo as suas misérias, não pôde deixar de socorrer aquele coração quebrantado. O salmista diz lá no Salmo 51, versículo 17, na parte B, diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Salmo 51, versículo 17. Então Jesus não pôde desprezar aquele pedido, porque o eterno Deus Criador não despreza o clamor de um coração contrito. E é por isso que o leproso recebe um toque de amor e de paz. Ali em Marcos 1,41 diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse-lhe: eu quero ser limpo. Perceba que Jesus não diz seja curado. O mestre atende exatamente o pedido recebido do homem e limpa, purificando o leproso. Então Jesus perdoa e age trazendo salvação para aquela vida. E ocorre, meu irmão, que o perdão traz a cura. Isso ocorre várias vezes no ministério de Jesus, como foi com o paralítico de Cafarnaum, com o paralítico de Betesda e com a mulher cananeia. 5,23 diz assim, Lucas 5,23. Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? E para que todos soubessem que Jesus é aquele que perdoa os pecados da humanidade, o pedido de perdão foi respondido também com a cura e o restabelecimento daquele homem ao convívio social. Então, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Eu gosto dessa narrativa de Lucas, capítulo 5, versículo 13. E logo a lepra desapareceu. Não ficaram sequelas. Agora, nós temos o testemunho da fé. E este homem ex-leproso não esqueceu do que Deus havia feito por ele. Que foi, Jesus ressuscitou. Esse homem foi ressuscitado. Porque ele estava morto naquela lepra, só estava aguardando a morte física. E o interessante é que, olhando a cura dele para a vida daquele homem, ele não podia se calar, nem mais se conter, porque a transformação que recebeu era algo que transbordava dentro do seu ser. E saiu e começou a proclamar o evangelho, pois o evangelho que você recebe e renasce nele é assim, é a salvação, é a alegria que transborda para além do que podemos conter. Então, essa é a maior pregação que o mundo pode receber. É quando testemunhamos como fomos alcançados pela extraordinária graça e recebemos tamanho perdão. E em Lucas 1,45 diz assim, mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Ele começou a falar daquilo que ele recebeu. A Bíblia diz assim, dai de graça o que de graça recebestes. Prega a salvação, porque tu recebestes de graça. Prega o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, porque tu recebestes de graça. Recebestes de graça dai. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Manda um abraço para o meu irmão lá em Natal, Rio Grande do Norte, Cidade do Sol. O meu irmão Ramilson, nós entramos juntos na Marinha em meados dos anos 80. Servimos juntos mais de 30 anos, somos quase 40 anos de amizade. Deus abençoe, meu amigo, meu irmão. Deus derrame bênção sobre a tua vida, a vida da sua família. Que você continue sendo essa pessoa que é alegre, abençoado e próspero. Meu vizinho aqui em Itajaí, Santa Catarina, Flávio, meu amigo, meu vizinho, mora em frente à minha casa aqui. Meu irmão em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, abençoe sua esposa, seus filhos e derrame bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Tenhamos uma terça-feira alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. E para você que está conosco,